Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é dia 7 de setembro, tá? Feriado nacional aí, John tá de folga hoje, tá mais tranquilo. Vou ficar aguardando um bom tempo aí passar a chuva aqui para começar a gravar e não passou, tá? Não passou, então se entrar um barulho aí, vocês sabem que é de chuva, tá? Acho que não vai atrapalhar a gente segue aí com as novidades do Coringão. Peço que vocês se inscrevam aqui, sigam o John nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui na descrição pra vocês, rapaziada. Vamos pra cima, tá? A primeira novidade é muito importante, tá? Muito importante, do pessoal que vinha me perguntando aí sobre as informações de ingressos pro jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil semana que vem. Postei ontem no Instagram, assim que o Corinthians postou, eu repostei, tá? Já compartilhei com vocês, porque o pessoal fica me perguntando, só que eu não tenho ingresso, consegui comprar o meu, tá? Assim que abriu pro meu plano lá do Fiel Torcedor, o ingresso já tá aqui, que é o meu pelo cartão, né, pelo Fiel Torcedor, enfim. E aí o pessoal me pergunta, pô, John, tem ingresso? Quando que abre? Não sei o que. Postei todas as informações, vou repassar aqui pra vocês. Ontem, tá, no início da tarde, o Corinthians publicou isso, tá? Queria iniciar aí a venda de ingressos pro jogo contra o Fluminense, que acontece dia 15. Dia 15 é quinta-feira, né? Quinta-feira, 8 horas da noite, tá? 15, 8 horas da noite. E aí a situação é a seguinte. Pro jogo contra o Atlético Goianiense, comparando os valores dos ingressos para o jogo contra o Flu, do jogo contra o Atlético Goianiense, o Corinthians diminuiu o preço em 3 setores: leste superior, leste inferior lateral e leste inferior central. Tá? Então o Corinthians diminuiu alguns valores. Nos demais, os setores populares, norte e sul, manteve o mesmo preço. Então assim, nesse sentido, foi algo positivo que a diretoria fez. Não aproveitou que era um jogo decisivo, um mata-mata, e subiu os preços, igual fez contra o Flamengo na Libertadores. Tá? Manteve os preços. É barato? Não é. Mas já não era barato enquanto o Flamengo dobrou o preço. Tá? Já não era barato enquanto o Flamengo aumentou o preço. Tá? Então assim, nesse sentido a diretoria foi um pouco coerente, tá? Manteve aí os preços. O João conseguiu comprar, tô bem feliz, tá? Vou ficar ali, né, na beira do campo mais uma vez no jogo contra o Fluminense, tá? Assim como foi contra o Atlético Goianiense. A gente segue nossa luta aí, pensando, tá, no Fluminense aí na Copa do Brasil e quem sabe uma possível final de Copa do Brasil para o nosso Coringão. Quero saber a opinião de vocês, quem vai comprar ingresso, quem não vai. Lembrando que abriu ontem, tá? Então, para quem tinha mais de 60 pontos, abriu 3 da tarde. Às 5 da tarde, para quem tinha mais de 40 pontos. 7 da noite, para quem tinha mais de 20 pontos. Hoje, tá? Hoje, às 11 da manhã, abriu para todo mundo que era fiel torcedor. Só que eu entrei umas 11h15, 11h20, já não tinha mais ingresso, tá? Já não tinha mais... Tava, ó... Eu não sei se o sistema travou, o que aconteceu, não tinha. Segunda-feira, dia 12... 3 horas da tarde, vai abrir aí para os torcedores em geral, para quem não tem o plano do Fiel Torcedor, tá? E aí serão os ingressos restantes que estarão à venda, então, pô, limitadíssimos. Quero saber quem estará na arena quinta-feira que vem no jogo contra o Fluminense, rapaziada. Ó o barulho da chuva, ó. Bom, e o nosso time, tá? Segue a preparação aí pro jogo de domingo contra o São Paulo, lá no Morumbi, 4 horas da tarde, São Paulo e Corinthians, o clássico majestoso. Lembrando que o São Paulo tem jogo quinta-feira agora, tá? Amanhã, confronto da volta da Sul-Americana contra o Atlético Goianiense. Primeiro jogo foi 3-1 pro Atlético Goianiense. Então o São Paulo vem com força máxima, tá? Porque é um mata-mata, é a competição que eles teriam mais chances aí de conquistar. E é o jogo da vida da temporada deles, é contra o Atlético Goianiense. E aí na sequência tem o Corinthians, tá? Então o Corinthians vai se preparando para esse clássico, só que a gente tem alguns problemas. Vou passar aqui para vocês, primeiro a preparação, depois os problemas. A gente treinou ontem, tá? Treinamos ontem aí no CT Joaquim Grava, com a participação de vários garotos da base, vários. Lembrando, quem iniciou o jogo contra o Internacional fez um trabalho regenerativo, tá? Na parte interna do CT. Os demais foram a campo,
tá? Então tivemos aí a presença de muitos jogadores da base, tá? O volante Riquelme, o zagueiro alemão, os meias Pedrinho e Igor Farias e o atacante Pedro, tá? Participaram aí da atividade com os demais jogadores. O Vitor Pereira, tá, organizou aí um treino de passes e pressão pós-perda e depois houve uma movimentação de posse de bola e um enfrentamento entre equipes em campo reduzido. Bom, o que a gente espera é que o Vitor Pereira não tenha aumentado a intensidade no treino, porque senão o nosso time não aguenta correr no domingo, tá? Não aguenta correr no domingo. O volante do Queiroz, que estava suspenso, tá? Será um reforço aí no clássico contra a equipe do São Paulo, tá? Então a gente segue aí essa preparação, rapaziada. Vai, Corinthians! Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora eu vou passar aqui os problemas, tá? Que eu havia adiantado aí pra vocês. O Corinthians conta com 11 atletas no departamento médico. 11 atletas. Aí a pergunta que eu faço primeiramente é pro Roberto de Andrade. Lembra, Roberto de Andrade, quando tava acabando a última temporada, você veio na coletiva e falou: o Silvinho é o técnico pro Corinthians para 2022. É o técnico do Corinthians para 2022. Esse foi o seu planejamento. Aí o time fez uma pré-temporada extremamente fraca. Pega os vídeos de treino do Corinthians na pré-temporada. Jogando bola pro alto. Correndo. Sem intensidade alguma. Na hora que você pega o meio da temporada, obviamente que os caras vão sentir. Mas agora o Roberto de Andrade, ó, se esconde. Não abre a boca. Não aparece. Fica quietinho, tá? Enfim. E aí, vou passar aqui os nomes pra vocês. Primeiro, temos alguns nomes que já são, ó, carta marcada lá no departamento médico, já estão há um tempo. Paulinho se machucou em maio. Começo de maio, mês 5. O Maicon se machucou em agosto. Raul Gustavo machucou em agosto. Júnior Moraes machucou em agosto. E o Adson machucou em agosto. Tá? Fora o Juan Oliveira, que já tá machucado desde 2020. Então já são 6 nomes. Aí temos mais 5, tá? Mais 5 jogadores. Renato Augusto, Lucas Piton, Robson Bambu, Fagner e Rafael Ramos. Rafael Ramos entrou 10 minutos, sentiu. Fagner sentiu, pediu pra sair. O Lucas Piton no outro jogo, sentiu. Renato Augusto não foi pro último jogo. Robson Bambu também não foi relacionado, só treinando e machucou. Mas a pré-temporada foi bacana. Pô, John, não é culpa só da pré-temporada? Olha a idade dos jogadores. Ué, mas se não foi culpa da pré-temporada, é culpa da idade dos jogadores. Quem contratou os jogadores com essa idade? Quem montou um elenco sabendo a média de idade? Não foi o Roberto de Andrade? Não foi o Duílio? Não foi o Alessandro? Ou eu tô errado? Se eu tiver, pode falar aqui no comentário. John, discordo de você, acho que é por isso, isso e isso. Beleza, bacana. E aí, ainda tem torcedor que bate o pé. Não, porque não precisa de rodízio. Com o rodízio, olha o tanto de jogador machucado. 11. Imagina sem o rodízio. Imagina sem. Para vocês entenderem a gravidade do problema que tem no elenco do Corinthians. Pra gente entender a gravidade. E aí, pontos importantes. Tá? Pontos importantes. O Corinthians não informa mais a torcida quando acontece um problema médico no CT. Tá? Não atualiza a torcida sobre situações de jogadores. O Maicon, a gente não faz ideia de como tá o Maicon. Renato Augusto, a gente não faz ideia. O Adson, não faz ideia. Raul Gustavo, não faz ideia. Ah, vez ou outra a gente descobre o que aconteceu com o jogador por uma coletiva de imprensa do Vitor Pereira. Ah, o Maicon ainda não colocou o pé no chão. Ah, o Renato Augusto isso. Ah, só. É a única atualização que a gente tem. Não tem, por exemplo, uma atualização, um boletim médico. Ó, Renato Augusto teve essa lesão, a expectativa de retorno é tantos dias. Nada. Tá? É uma política que o Corinthians adotou, tá? Principalmente aí o Vitor Pereira pediu para que não fosse divulgado, pro adversário não saber com qual jogador ele vai contar para a próxima partida. A questão é que a torcida também fica sem saber, tá? Esse é o ponto. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. 11 nomes no departamento médico. É uma escalação, tá? Comentem aí, por favor.
Bom, agora falando sobre a parte financeira do nosso clube, o Corinthians agora já está projetando fechar 2022 com 750 milhões de reais em receitas. 750 milhões de reais em receitas. É tudo que o Corinthians vai arrecadar no ano. E aí, obviamente, temos os gastos. Tirou os gastos, você tem o lucro do ano. E aí, como o Corinthians está endividado, teria que pagar um pouco das dívidas. E é isso. Sempre fechando o ano ali no 0 a 0. E aí eu quero trazer um número importante para vocês. No começo da temporada, o Corinthians estava prevendo arrecadar 600 milhões de reais. Começo do ano, 600 milhões de reais. Agora, em setembro, a previsão já é de 750 mil reais. Tá? 750 milhões. Errei. 750 milhões. De 600 para 750. Ou seja, um aumento de 150 milhões. 25%. E aí o que eu não entendo é... O Corinthians, nesse mesmo orçamento do começo do ano, estava previsto fechar o ano num lucro de 10 milhões de reais. Certo? Você ia arrecadar 600, ia sobrar 10 milhões. Beleza. Ia pagar tudo e ia sobrar 10 milhões. Agora você vai arrecadar 750 milhões. E a previsão ainda é, tá? Segundo o novo orçamento, mesmo arrecadando 750 milhões, ainda é de sobrar apenas 10 milhões. E aí por quê? Porque o Corinthians tem dívidas. Mas aí um ponto que eu não posso deixar de falar. Não tem como a gente arrecadar 150 milhões a mais e não diminuir em nada a dívida. Ou diminuir 20, 30 milhões. Aí a conta não fecha. Aí não bate. Tá? Aí não bate de jeito nenhum. Esse é o ponto principal. No outro ano, o Corinthians fechou com acho que 2 milhões no azul. 2 milhões só. Por quê? Porque veio pagando as dívidas. Esse ano a meta é 10. Mas é aquele 10 maquiado, porque você tá devendo 900. Devendo 900, tá? Então nisso que eu vou ficar bem atento. Não tem como a gente aumentar a arrecadação em 150 milhões e não diminuir, pô, sei lá, 50, 60, 80 milhões na dívida. Não tem como, cara. Aí é loucura. Aí é loucura. Aí tem que aí eu quero que a diretoria chegue pra gente e apresente. Mostre, ó, não pagou a dívida por isso, isso e isso. Porque senão não faz sentido tudo isso que a gente tá fazendo, cara. Senão é loucura, tá? O time já sabe que, por exemplo, 2023 e 2024 vai continuar apertado. Apertado. Só que tem que disputar as principais competições. Você viu tanto que aumentou de arrecadação por jogar a Libertadores? Chegaram uma quartas de final? Por estar um mata-mata da Copa do Brasil nas fases finais? Com chances de chegar à final? Disputando lá em cima no Brasileirão? Como é bom? Como é bom? Como tem arrecadação? Como as marcas procuram o clube? É isso, tá? Essa é a receita pro Corinthians. E aí eu vou acompanhando aqui, trazendo atualizações para vocês sobre... tá? Essa dívida aí e essa questão da arrecadação. Vamos ficar de olho, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre o Vitor Pereira, o Neto, tá? O craque Neto aí. Viu também a entrevista do Vitor Pereira no Brasil Futebol Expo, tá? Que eu trouxe aqui pra vocês. Ele falou sobre família e tudo mais, questão do futebol brasileiro e tal. O Neto falou o seguinte... O que o Vitor Pereira falou ontem, ele já está fora do Corinthians. Igual foi com o Abel Ferreira, que só renovou quando veio a esposa e as filhas. Ele deu a letra que não vai ficar. Tá? Então o Vitor Pereira realmente comentou da família dele, que tá longe da família. Só que, por exemplo, ele ficou 3 anos na China. Mais longe ainda da família. Falou que os filhos dele nesse ano só vieram pra cá 2 vezes, que foi muito rápido, realmente, né? Realmente, a gente sabe aí como era o calendário do Corinthians, então imagino que tenha sido rápido mesmo, tá? Então essa questão da família realmente pesa, Só que a gente teria que ver o desandar da temporada do Corinthians. Se a gente conquista uma Copa do Brasil, se a gente aumenta aí a receita e fala, pô, pro ano que vem a gente vai reforçar o elenco. Ganha o prêmio da Copa do Brasil, fala, ó, entrou um dinheiro, metade do prêmio é pra contratação.
Aí beleza, a gente fala, pô, dá pra ir no mercado, trazer 2, 3 peças aí pra melhorar o elenco e botar pra rodar 2023. 2, 3 peças é pouco, John. Sim, mas 2, 3 peças só com o valor da Copa do Brasil. Outros jogadores podem chegar, tá? A diretoria pode ir atrás de outros. Enfim, tá? E aí o Neto completou falando o seguinte: se vocês acharem que o Vitor Pereira pode ficar, ele não vai ficar. Quando ele fala que os 3 filhos não vão vir, ninguém consegue ficar 2, 3 anos num lugar sem a família. Não dá pra ficar longe da família. Até aí, beleza. E aí o Neto falou, ó, contrata o louco Bielsa ou Galhardo, um dos dois. Até esse Sampaoli faz um planejamento a partir de agora. Então o Neto já sugeriu 3 nomes pro Corinthians. Louco Bielsa, Galhardo, Marcelo Galhardo e o Sampaoli. Todos argentinos, tá? O louco Bielsa tá sem clube, desde que saiu do Leeds United, lá da Inglaterra. Ele subiu com o Leeds, fez uma campanha boa, né, na segunda divisão da Inglaterra. Subiu na primeira divisão, não foi tão bem assim, tá? Ele era o técnico aí do Rafinha, que agora tá no Barcelona, tá? Temos o Marcelo Galhardo, que é o técnico do River até o momento. E o Sampaoli, que saiu do Olympique de Marseille. Gosto do nome do louco Bielsa e do Galhardo. O Sampaoli eu tenho um pé atrás com ele, porque, por exemplo, ele vai chegar no Corinthians, ele vai pedir 25 mil contratações, igual ele fez no Olympique de Marselha, igual ele fez no Santos, por isso que ele saiu do Santos, igual ele exigiu pro Palmeiras quando o Palmeiras foi atrás dele, igual ele exigiu no Atlético Mineiro, ele exigiu para todos os clubes que ele foi, um monte de contratação, certo? E o Corinthians não vai fazer, por isso eu já acho que não vai bater. A diretoria vai falar, só pode cara em fim de contrato. Aí ele já vai torcer o nariz. O louco Bielsa e o Galhardo são boas opções. Boas opções. O problema do Galhardo é, até agora ninguém conseguiu tirar o cara do River. Nem clube da Europa, nem clube do futebol brasileiro. Tá? Essa é a dificuldade sobre o Galhardo. Já o Bielsa é uma incógnita. É uma incógnita. Ele pode querer aceitar, tá? Querer vir pro Brasil, aceitar vir pra cá, como pode nem considerar, tá? Essa é a questão. São nomes a se considerar, tá? Mas primeiro eu tentaria manter o Vitor Pereira. Eu tentaria manter o Vitor Pereira, tá? Quero saber a opinião de vocês, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, o volante Alisson, tá, que pertence aí à Ponte Preta, está jogando a Série B. Ele esse ano foi destaque no Campeonato Mineiro, jogando pelo Atlético, certo? Foi destaque lá no Campeonato Mineiro, a Ponte Preta foi e comprou o volante. Ele tá comendo a bola na Série B, tá? 21 jogos, 4 gols, volante, tá? Volante. 21 jogos, 4 gols. É um cara que tem uma boa chegada na área, uma boa presença no meio campo, tá? Segundo os comentários aí que eu vi. Tem 24 anos, certo? 24 anos. E aí a situação dele é a seguinte: Corinthians, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro estão de olho na contratação do volante Alisson. Fora esses 3 clubes brasileiros, temos o Benfica de Portugal também de olho nesse jogador. A Ponte Preta, tá? Comprou o cara rápido aí, adquiriu 50% dos direitos. E aí colocou uma multa rescisória de 30 milhões de reais para o mercado interno, para o mercado brasileiro. Então esse seria o valor para comprar o volante, o Alisson. John, o Corinthians vai comprar, o Corinthians não vai comprar? John, o Corinthians... Não sei. A situação é, o Corinthians está avaliando, tá observando o volante, o Alisson da Ponte Preta, que tem 50% dos direitos com a Ponte, 50% com o Atlético, certo? Um ponto importante que eu tenho que falar aqui. Não é possível que esse cara seja pior que o Rony ou que o Ramiro. Se for pior que os dois, esquece. Se for melhor, dá pra considerar pra gente trazer e vende um desses dois, cara. Essa é a situação do Corinthians. Pra reforçar o nosso elenco. Pra reforçar o nosso elenco. É o que eu falo. Vocês acham que o Ramiro tá se importando com alguma coisa? Não tá. Agora pega o Alisson, saindo da Ponte Preta vindo pro Corinthians, o cara vai dar a vida dele pra continuar aqui. Vai dar vida, vai comer a bola. Vai correr, vai correr. Se o cara for ruim, a gente vai olhar e vai falar, pô, realmente, questão técnica, não tem como. Não tem como. Não deslanchou, beleza. Mas não dá pra gente insistir com o Ramiro,
que chegou aqui em 2020, 2019, 2020, e a gente já sabe o futebol do Ramiro, que não vai sair nada de diferente daquilo. Não vai. Um ou outro jogo o cara vai bem, beleza. Chega na hora H, um ou outro jogo faz um lance diferente, beleza. Chega em jogo importante, não, deslancha. A gente já sabe qual que é o futebol do Ramiro, qual que é o futebol do Rony. Tá? Então assim, rapaziada, eu acho que é o caminho pro Corinthians. Ver alguns destaques aí da Série B, porque você gasta menos, não só em comprar o jogador, mas com salário também. Com salário, oportunidade pro cara, tá? Então acho que é um caminho importante pro Corinthians para 2023. Lembrando, até o momento o Corinthians está interessado no volante o Alisson da Ponte Preta. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!